Você já teve a sensação de que está indo tudo bem e de repente parece que você foi parado, freado e a sua vida estacionou em algum tipo de situação que não era esperada? No devocional de hoje, vamos entender exatamente isso, quando Deus permite que sejamos freados, para que Jesus venha se revelar para nós, abrindo nossa visão espiritual para o que realmente importa para as nossas vidas. Jesus se apresentou para Paulo no caminho de Damasco. O mestre impôs um freio na vida de Paulo. Paulo tinha uma visão equivocada e era preciso mudar a rota de sua vida para que se voltasse ao que era necessário. O livro de Atos, capítulo 9, versículo 17, nos revela o que Jesus estava requerendo de Paulo, assim como requer de nós também. Então, Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Paulo fazia questão de mostrar que era detentor do título de cidadão romano. Ele respirava perseguir os cristãos em nome da lei de Deus. Mas no caminho para Damasco houve um encontro inesperado. Jesus aparece e se apresenta para Paulo e literalmente o derruba do cavalo. Jesus freia o ímpeto opressor de Paulo. Paulo fica cego para o mundo para poder enxergar a realidade do Espírito. Paulo alcançou a misericórdia de Deus e se intitulou o maior dos pecadores e o menor dos apóstolos, e que não merecia nem receber este título, porque um dia perseguiu a igreja de Deus. Morreu Saulo e nasceu Paulo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, tornando-se Paulo a espinha dorsal do Evangelho de Jesus. Paulo, no início, tinha uma visão equivocada, distorcida, era refém do exercício arbitrário das suas próprias razões, fazia justiça com as próprias mãos. A religiosidade cegava o lado espiritual de Paulo e ele pensava que estava agindo corretamente a favor de Deus. Paulo precisou ficar cego para o mundo de suas verdades e a voz de Jesus silenciou a sua autoconfiança, calou a sua razão e o seu conhecimento da lei. A palavra de Deus diz que a luz de Jesus derrubou Paulo no chão. Essa mesma luz o cegou. A identidade de Paulo ficou abalada, para que ele viesse a reconhecer sua miséria espiritual. Jesus revelou a miséria espiritual de Paulo, para que ao terceiro dia o levantasse e a pessoa que outrora perseguia passou a levar a cura e remédios aos necessitados. E isso também pode acontecer conosco. Não percebemos que estamos apenas correndo de maneira implacável a favor da nossa própria verdade, mas estamos distantes do favor de Deus. E isso nos torna egoístas, cruéis e sem misericórdia. E esse não é o verdadeiro sentido da vida. Paulo precisou de um freio. Era uma pessoa que levava a sério a sua fé e as suas convicções, mas as motivações e o alvo estavam errados. Por vezes, a nossa confiança no dinheiro, no nosso potencial, naquilo que fazemos com excelência, não nos deixa entender que a vida sem um propósito espiritual, sem Jesus, nos faz perder as rédeas, o controle, até cairmos do cavalo, assim como aconteceu com Paulo. E a nossa postura de vida passa a se assemelhar com a de Paulo. Passamos por cima de quem quer que seja. A minha vontade prevalece de acordo com as minhas fundadas razões. E, de fato, podemos não ter matado alguém fisicamente, mas podemos ter matado muita gente psicologicamente, intelectualmente, moralmente. Podemos ter matado a perspectiva, os sonhos, os projetos ou a realidade do nosso semelhante. Paulo precisou de um freio, que foi a cegueira para o mundo, para que ele parasse e ouvisse a voz de Jesus. Do jeito que Paulo estava, ele ouvia apenas a sua vontade destrutiva. E qual é o freio que se instalou na sua vida para você parar, interromper tudo o que estava fazendo? Freio que veio para diminuir o seu eu, algo que não estava nos seus planos, apareceu sem pedir licença, começou a interferir e abalou a sua autoconfiança, abalou toda a sua estrutura e você não sabe mais o que fazer. E por mais difícil que seja, o que você está passando agora é momento de você entender que é chegado o tempo inevitável de transformação, de você se cegar para suas vontades e abrir o entendimento espiritual para as suas necessidades. É hora de ressignificar a sua vida. O mundo nos oferece mudanças. Você muda de carro, muda de casa, muda de emprego, mas só Jesus é capaz de nos trazer transformação. A transformação é mais profunda, começa de dentro para fora. Nos confronta, nos derruba, nos faz verdadeiramente enxergar o que é preciso. Quebra a religiosidade, a arrogância, as nossas verdades incondicionais e verdadeiramente nos aproxima de Deus.
Então, Ananias vai até Paulo, impõe suas mãos em espírito de oração, dizendo que Jesus, aquele que Paulo encontrou no caminho para Damasco, ordenou que ele estivesse ali, orando para que Paulo voltasse a ver e ser cheio do Espírito Santo. Então, as escamas dos olhos de Paulo caíram e sua visão se abre para o reino eterno e cheio de glória. Jesus, quando se apresenta em nossa vida para mudar nossos planos, ele permite que venhamos cair. Nos deixa cegos para que nossa visão possa mudar nossa postura, mudar nosso rumo. Ele nos deixa no meio do caminho. Ele completa o seu plano perfeito, completa a sua obra em nós, mas é preciso que venha morrer a velha criatura para nascer uma nova criatura. Morre Saulo e nasce Paulo, com uma nova consciência espiritual, uma nova vida, uma nova visão de mundo e de perspectiva renovada em Cristo. Por isso, Senhor Jesus, que caia por terra a nossa cegueira espiritual, que venhamos abandonar a visão distorcida, equivocada, que tendenciosamente nos leva a um caminho contrário à sua vontade, que possamos ter um alinhamento de nossas motivações com realmente aquilo que nos levará ao seu encontro. Muitas vezes temos a certeza de que estamos indo bem, que estamos no caminho correto, mas aí vem o Senhor e nos diz que a nossa visão está equivocada. Nossas motivações estão alimentando nossos desejos desvirtuados e não percebemos que estamos passando por cima de outras pessoas, estamos agindo de maneira imprudente, insensata, até mesmo arrogante. Hoje, por meio desta palavra, temos a plena consciência de que o Senhor estabelece freios em nossas vidas para que possamos ser parados, para que venhamos mudar o foco das nossas atitudes, pensamentos, palavras, vontades, quebrando nosso eu e nossas convicções erradas. Pois em nossa visão estamos indo bem. A nossa confiança está depositada em nosso saber, no dinheiro que temos, no sucesso e em tantas outras coisas, mas na verdade estamos iguais a um caminhão carregado em uma ladeira, só que sem freio, e em um determinado momento precisaremos parar e não seremos capazes. Então, Senhor Jesus, é melhor que venhamos ser parados por Ti, pelos Teus freios, e agora podemos ter a certeza de que determinados freios que se apresentam em nossas vidas, que muitas vezes são as provas que somos submetidos, que nos pegam de surpresa, que desfocam nossa visão, para que possamos, assim como Paulo, passarmos a enxergar como nunca enxergamos a nossa vida espiritual, que temos um Senhor, que é Jesus, que se apresenta para nós com amor, com sua correção, para nos alinhar ao caminho correto que devemos percorrer. Senhor Jesus, assim como fez com Paulo, coloca suas mãos sobre nós para que venhamos nascer de novo, em que morreremos para o mundo e nasceremos para uma vida cheia do seu Espírito. Amém.